Olá, pessoal, tudo bem? Que saudade que eu estava! Bom, hoje eu tô aqui na plataforma do Livre para a gente começar o primeiro contato de vocês com o processo do trabalho. Comigo, professora Ingrid Mendes. Vamos começar então com o nosso dissídio individual. E o que a gente precisa saber sobre dissídio individual? A gente precisa saber que, como a jurisdição ela é inerte, a gente precisa provocar. E qual o meio que a gente provoca essa jurisdição trabalhista? Através de uma reclamação trabalhista. Vejam, essa reclamação trabalhista, ela tem requisitos. Elas vão obedecer os requisitos do artigo 840. Basicamente, os requisitos da reclamação trabalhista, elas vão ser a designação do juízo, que é o endereçamento para o juízo competente, a qualificação das partes, o breve resumo dos fatos, o pedido, o valor da causa e a data e a assinatura. Todos esses requisitos, eles estão no artigo 840. O que é importante a gente pensar dentro de uma reclamação trabalhista? É que ela tem dois tipos de reclamação. Essa reclamação, ela pode ser verbal e ela pode ser escrita. A reclamação verbal é o reclamante, sem advogado, sem nada, ir à Justiça do Trabalho em busca dos seus direitos. É o que nós chamamos de jus postulante. Então, e a reclamação escrita é quando ele vai fazer isso através de um advogado, normalmente pelo sistema do PJE, Processo Judicial Eletrônico. Bom, para que eu saiba qual é a vara que esse processo vai seguir, eu preciso entender que se essa localidade, tanto para reclamação verbal quanto para reclamação escrita, tiver mais de uma localidade, eu preciso realizar a distribuição desse processo. E essa distribuição, ela vai seguir a ordem de protocolos, né? Então, tem que ser uma ordem rigorosa de protocolos para que cada vara tenha uma quantidade igualitária de processos. Tá? Então, isso é de suma importância. Para a reclamação verbal, a gente tem uma situação específica. Esse reclamante, ele vai até uma das localidades, né, onde tem vara do trabalho, e aí ele vai lá falar que ele quer fazer sua reclamação trabalhista. Se tiver a localidade mais de uma vara do trabalho, esse processo ele vai ser distribuído. Sendo esse processo distribuído, esse reclamante ele tem 5 dias para fazer em uma das varas a redução a termo. Caso ele não compareça, vai acontecer o que nós chamamos de o primeiro caso da perempção. O que isso significa dizer? Se ele não comparece, ele vai sofrer a penalidade de não poder realizar nova demanda trabalhista pelo prazo de 6 meses. Então fiquem atentos para o primeiro caso de perempção, que é quando o reclamante que está fazendo a sua reclamação verbal não faz a redução a termo no prazo de 5 dias. Professora, existe alguma possibilidade dele não ir fazer? A lei fala em força maior. Então, salvo motivo de força maior, ele precisa comparecer no prazo de 5 dias. Ok? Bom, uma informação muito importante sobre os requisitos da reclamação trabalhista, tanto verbal quanto escrita, é com relação ao pedido. Por que é tão importante? Com a reforma trabalhista, o que já acontecia no procedimento sumaríssimo, que eram os pedidos certos, determinados e com seu valor, passou a ser também determinação para o procedimento ordinário. Então, o que a gente tem que saber? Que todos os pedidos da reclamação trabalhista precisam ter o seu valor, obviamente, desde que eles possuam valor. Então, essa falta de pedido com o valor, ele causa uma penalidade. E aí vocês têm que estar atentos para o tipo de procedimento que você está. Quando você está falando de procedimento sumaríssimo, caso os pedidos não tenham um valor, o que vai acontecer? O arquivamento do processo e extinção sem resolução do mérito. E se você estiver dentro do procedimento ordinário, você vai pensar em extinção do pedido. Então, vamos relembrar. O meu pedido tem que ter o seu valor. Caso não possua, a penalidade é diferente para o tipo de procedimento. Se o meu procedimento for o procedimento ordinário, vai ter a extinção do pedido.
E se eu tiver no procedimento sumaríssimo, vai ter a extinção da ação e seu arquivamento. Tomem cuidado com isso. Professora, como saber qual o procedimento que vai seguir a minha reclamação trabalhista? Isso depende do valor da causa. O valor da causa no processo do trabalho vai ser a somatória de todos os pedidos. E aí a gente vai dividir nos procedimentos de acordo com o valor da causa. Então, se eu tenho uma reclamação trabalhista assim, com o valor da causa acima de 40 salários mínimos, eu vou ter o que nós chamamos de procedimento ordinário. Se eu tenho um valor da causa acima de 2 salários mínimos e até 40 salários mínimos, eu vou entrar no procedimento sumaríssimo. E se eu tiver uma reclamação trabalhista com até 2 salários mínimos, eu vou ter o que nós chamamos de procedimento sumário ou de alçada. Então, relembrando, recapitulando, anota aí no teu material. Procedimento ordinário até 40 salários mínimos. Procedimento sumaríssimo de 2 até 40 salários mínimos. E procedimento sumário ou de alçada, eu vou ter até 2 salários mínimos. Gente, tomem cuidado com pegadinha da OAB, que é muito comum de cair. Ainda que eu tenha uma reclamação trabalhista com até 40 salários mínimos, de 2 até 40 salários mínimos, não vai entrar no procedimento sumaríssimo a administração pública direta, autárquica e fundacional. Anota, meu povo, não entra no procedimento sumaríssimo, ainda que o valor da causa seja entre 2 e 40 salários mínimos. Administração pública direta, autárquica e fundacional. Fiquem atentos para isso, que isso é pegadinha da OAB. Professora, como mensurar o valor da causa de acordo com o salário mínimo? O salário mínimo que vai conferir o rito que nós vamos seguir vai ser o salário mínimo vigente na época do protocolo da ação, ok? Bom, professora, protocolei a minha reclamação trabalhista, verbal ou escrita. Eu posso fazer o aditamento ou alteração ou até a desistência dessa minha ação? Sim, você pode fazer, desde que o reclamado ainda não tenha protocolado a sua contestação. Caso contrário, você só pode fazer essa desistência, essa alteração ou essa modificação com o consentimento dele. E, obviamente, o reclamado não vai deixar, né? Já pensou se vai aumentar a demanda e aí o reclamado vai deixar? Difícil. Bom, vamos imaginar que a sua reclamação trabalhista está toda perfeita, está toda bonita, cumprindo todos os requisitos, tanto a verbal quanto a escrita. A gente vai para um ato agora que é o de notificação do reclamado, porque obviamente ele precisa saber que existe um processo correndo contra ele. Essa notificação, gente, ela é ato automático da secretaria, né, da vara. Então, automaticamente, ao protocolar a nossa reclamação trabalhista, a vara tem um prazo de 48 horas para emitir essa notificação. Essa notificação, em regra, ela é postal, né, com aviso de recebimento. Então, a vara vai emitir pelos correios uma notificação para o endereço que a reclamante colocou na sua reclamação trabalhista. Caso esse reclamado cause embaraço ao recebimento dessa notificação ou ele não for encontrado, o que vai acontecer? A notificação por edital. Fiquem atentos. Não cabe citação por edital no procedimento sumaríssimo. Se a parte não foi encontrada no endereço fornecido na reclamação trabalhista, o que vai acontecer? O processo será extinto sem resolução do mérito. Eu preciso saber o endereço correto desse reclamado, né? Porque no procedimento sumaríssimo, eu tenho o prazo de apreciação da matéria em 15 dias. E a citação por edital não teria como ser aconselhada nessa situação. Professora, mas se eu não achar em hipótese alguma o endereço da outra parte, ele está em lugar incerto e não sabido, o que eu faço? Aí a gente pode ter a reversão, né, ou a modificação desse tipo de procedimento. E aí ele passa a ser procedimento ordinário. Ok? Gente, deixa eu falar para vocês uma coisa muito importante sobre os prazos, tá? Quando eu protocolo uma reclamação trabalhista, a vara recebe e ela tem um prazo de 48 horas para
emitir essa certidão. E aí a gente tem uma situação específica no processo de trabalho, que é a presunção de recebimento pelo reclamado. A vara entende que depois da sua postagem, ou seja, depois que ela manda a notificação por correios, presume-se que esse reclamado recebeu em 48 horas da postagem a notificação. Isso acontece porque eu tenho um prazo entre o recebimento da notificação e a audiência, que é no mínimo de 5 dias. Então, eu preciso respeitar o prazo entre ao recebimento da notificação e a data da audiência, que é de 5 dias. Então, anota aí no teu caderno. Para a saída da notificação, eu tenho o quê? 48 horas. E a vara entende que o reclamado recebeu essa notificação, há uma presunção do recebimento dessa notificação, também no prazo de 48 horas. E entre o recebimento dessa notificação e a primeira audiência, eu preciso respeitar o prazo de 5 dias. Então, fiquem atentos para esses prazos, que sempre costumam cair na prova do OAB, tá? Bom, nesse interim, tem uma coisa também muito importante a ser falado, mencionado. A reclamação trabalhista, ela vai ser proposta, em regra, no lugar da prestação de serviço. Então, quando eu, reclamado, recebo a notificação e vejo que a ação não foi proposta no lugar da prestação do serviço ou dentro de uma das exceções, eu posso apresentar uma defesa chamada exceção de incompetência territorial. Bora lá! Se eu, reclamado, verificar que a reclamação trabalhista não foi proposta no lugar da prestação do serviço ou em uma das exceções, eu posso me defender através de uma peça chamada exceção de incompetência territorial. Professora, qual é o prazo que eu tenho para protocolar a exceção de incompetência territorial? O prazo é de 5 dias do recebimento da notificação. Ei, não vai te confundir, não é 5 dias antes da audiência, é 5 dias contados do recebimento da notificação. O que vai acontecer com esse processo ao ser apresentada a exceção de incompetência territorial? O processo será suspenso até que o juiz decida sobre essa exceção de competência. E, obviamente, com o intuito de garantir o contraditório e ampla defesa, esse juiz precisa abrir prazo para outra parte apresentar defesa a essa exceção, que também vai acontecer no prazo de 5 dias. Decidida a exceção de competência territorial, esse processo vai seguir o seu rumo. E aí, a gente chega na tão temida audiência, que todo mundo tem medo, principalmente no início de carreira, mas não tem problema, gente. Ela está aí para ser enfrentada. Então, vamos lá. O que vocês precisam saber sobre as audiências? Que elas acontecem em dias úteis, das 8 às 18 horas. Isso é de suma importância. Hoje a gente tem, na prática, as audiências de instrução acontecendo na parte da manhã e as audiências de conciliação acontecendo na parte da tarde. Bom, professora, cheguei na minha audiência. O que vai acontecer? Vai acontecer a verificação da presença das partes. Verifica-se se reclamante está presente e se reclamado está presente. Então, tu vai chegar lá na tua audiência e vão chamar processo 0800, reclamante X, reclamado Y. E aí, a gente vai verificar se as partes estão presentes. O reclamante tem que estar presente, né? Exceto nas reclamações plurimas ou nas ações de cumprimento, em que ele pode ser substituído pelo sindicato. Esse reclamante também poderá ser substituído quando ele estiver doente ou motivo poderoso. E aí ele pode ser substituído pelo empregado da mesma categoria profissional ou pelo seu sindicato, tá? Bom, se o reclamante não comparece à audiência, o que vai acontecer? Vai acontecer o arquivamento da reclamação trabalhista mais pagamento de custas, ainda que ele seja beneficiário da justiça gratuita. Professora, existe alguma possibilidade dele não pagar essas custas? Sim.
se no prazo de 15 dias ele provar motivo legalmente justificável que o impediu de comparecer à audiência. Então, fica atento. Caso o reclamante não compareça, o que vai acontecer com ele? Anota aqui, isso é de suma importância. Arquivamento mais pagamento de custas, ainda que ele seja beneficiário da justiça gratuita. Isso é de suma importância. Professora, existe alguma possibilidade dele não pagar as custas? Sim, desde que ele comprove no prazo de 15 dias motivo legalmente justificado. Cuidado com isso, hein? Isso tem que estar anotado com o coração de mãe de La Ingrid, porque isso sempre cai na prova da OAB. Bom, vamos lá. O reclamante, a gente já conseguiu ver quais são as consequências jurídicas para o seu não comparecimento. E o reclamado? O que acontece? Se o reclamado não comparece à audiência, vai acontecer com ele a revelia, mais confissão quanto à matéria de fato. Esse reclamado, ele pode ser substituído por preposto que não precisa trabalhar na empresa, precisando único e exclusivamente ter conhecimento do fato. Anota! Reclamado não precisa comparecer pessoalmente na audiência, podendo chamar um preposto. E esse preposto só precisa ter o quê? Conhecimento do fato. Vejam, se por um acaso o preposto ou o reclamado não comparecerem, mas o advogado comparecer, o juiz poderá receber tanto a contestação quanto a documentação que esse advogado apresentar. Então, fiquem atentos para isso. Amores, se por um acaso o reclamante der causa a 2 arquivamentos pelo seu não comparecimento, lembrem-se, pelo seu não comparecimento, o que vai acontecer? Vai acontecer o segundo caso de perempção, que significa a impossibilidade desse reclamante não poder entrar com nova reclamação trabalhista pelo prazo de 6 meses. Então, vamos relembrar. O primeiro caso de perempção que eu falei para vocês está relacionado com você, reclamante, fazendo sua reclamação verbal, não reduzir a termo no prazo de 5 dias a sua reclamação trabalhista. Primeiro caso de perempção. E aí, gente, basta que você não compareça uma única vez. E o segundo caso de perempção é quando eu não compareço por 2 vezes à audiência e dou causa ao arquivamento. Toma muito cuidado para te não confundir o arquivamento de outras situações, como por exemplo, eu pedi a desistência da ação, isso gera o arquivamento. Eu não consegui o endereço do reclamado e aí o meu processo foi extinto sem resolução do mérito e gera o arquivamento. Essas situações de arquivamento não geram os casos de perempção. Então, eu preciso, para gerar a perempção, ter 2 arquivamentos pelo não comparecimento do reclamante à audiência. Por favor, fiquem atentos a isso, tá? Continuando, cheguei na audiência, tá tudo certo, eu não tenho nenhum problema com falta nem do reclamante nem do reclamado e as 2 partes compareceram tranquilamente. Aí, o que o juiz vai fazer? Ele vai fazer a primeira proposta de conciliação. Essa proposta de conciliação, tanto no procedimento ordinário quanto no procedimento sumaríssimo, ela precisa acontecer antes da instrução processual. É o primeiro momento, quando a gente chega na audiência, tá? Essa primeira proposta de conciliação, ela vai acontecer com ou sem ressalva. Se essa conciliação, ela for sem ressalva, ela vai abranger todas as parcelas do contrato de trabalho, ainda que não estejam especificadas na reclamação trabalhista. E, obviamente, ela vai fazer coisa julgada. Então, fiquem atentos para isso. Tomem cuidado na hora de fazer a proposta de conciliação de vocês, se ela vai fazer com ou sem ressalva. Porque sem ressalva abrange todo o contrato de trabalho, todas as parcelas daquele contrato de trabalho. Na sequência, após a primeira proposta de conciliação, eu tenho a apresentação da contestação. A apresentação da contestação, diferente do processo civil, ela vai acontecer
dentro da audiência. Então, no processo civil, você tem 15 dias para apresentar a contestação. No processo de trabalho, você tem até a audiência para apresentar a contestação. Pode ser antes, mas o prazo máximo é na contestação. Veja, essa contestação ela pode ser escrita ou ela pode ser oral. Qual o prazo da contestação verbal? Ela é de 20 minutos. Então, olha o tanto de prazo que a gente já viu. Então, vamos começar. Vamos relembrar todos os prazos até aqui. Eu tenho para a saída da notificação, 48 horas. Para a presunção de recebimento da notificação, 48 horas. Entre o recebimento de notificação e a data da audiência, eu tenho prazo de 5 dias. Para apresentar a exceção de competência territorial, eu tenho 5 dias contados do recebimento da notificação. E para a minha contestação, eu tenho até a audiência. Cheguei na audiência, primeira proposta de conciliação, o momento oportuno para apresentar a contestação é após a primeira proposta de conciliação. E aí eu tenho uma reclamação que pode ser escrita e que ela pode ser verbal. A reclamação verbal, ela tem um prazo de 20 minutos. 20 minutos. Olha que já caiu na prova da OAB. A história que a FGV contava era a seguinte, que um advogado tinha sido chamado para ser correspondente de uma empresa e aí ele perguntou se ele teria que protocolar esta contestação. E aí a empresa disse que ele não precisava se preocupar, que ela protocolaria de onde ela estava no PJE. Ok. Aí o advogado, bastante diligente, tirou uma cópia dessa contestação e levou no dia da audiência. No dia da audiência, após a primeira proposta de conciliação, o juiz perguntou se ele já tinha protocolado a contestação e ele disse que sim. Daí o juiz foi olhar lá no PJE e viu que não tinha audiência nenhuma. E aí, o que esse advogado poderia fazer? Nas opções da OAB estava pedir a remarcação da audiência, apresentar a contestação no papel, escrita na mão do juiz, ou uma das opções era a contestação verbal em 20 minutos. Gente, não existe isso de adiar a audiência, não existe isso de apresentar escrito. Hoje, você tem um sistema de PJE, então tudo é protocolado lá. Então, a resposta correta para essa situação específica era: o reclamado terá 20 minutos para apresentar a contestação verbal. Então, fiquem atentos para isso. Amores, a contestação, ela é o momento de brilhar, é o momento do reclamado, dele realizar todas as matérias de defesa dele, todas, sem exceção, sob pena de preclusão. E aí, eu preciso respeitar dois princípios, o princípio da eventualidade e o princípio da impugnação específica. O que significa o princípio da impugnação específica? Eu preciso impugnar todos os pedidos apresentados na contestação de maneira individual. Então, você impugna o pedido de horas extras, o pedido adicional de salubridade, o pedido de verbas rescisórias de dano moral. Você precisa impugnar especificamente cada um, justificando por que aquele reclamante não tem o direito àquela verba trabalhista. E o princípio da eventualidade está diretamente ligado onde? Está diretamente ligado em quê? Está ligado de que esse é o momento que você tem para se defender. Então, é na contestação que você vai realizar todas as matérias que podem te defender de você não ter uma improcedência daquela demanda. Então, sob pena de, por exemplo, você ter que, alegando depois, você não ser considerado seu pedido. E aí, a contestação, ela tem uma estrutura específica que a gente usa muito na segunda fase da prova da OAB, que é especificando cada coisa em uma ordem específica. Então, você tem a contestação, o endereçamento, obviamente, que você já sabe o número do processo, você já sabe qual é a vara, você já sabe a localidade, porque essa reclamação já foi distribuída. Na sequência, você vai qualificar as partes e depois você vai para a parte de defesa, porque, como eu falei para vocês, você tem a possibilidade de realizar matéria de ataque e matéria de defesa. A matéria de defesa vai se subdividir em preliminares, que a gente vai falar, por exemplo, de defeitos processuais, por exemplo, uma inépcia da petição inicial, uma coisa julgada, uma litispendência. Defeitos que aconteceram antes do protocolo da reclamação trabalhista ou até a contestação.
Por exemplo, litispendência, quer dizer, já existe um processo que está correndo sobre aquela mesma situação, ou coisa julgada, já tem uma ação fora daquela reclamação trabalhista que já foi julgada, sentenciada, já transitou em julgado. Então, isso são defeitos processuais. Ou você tem uma inépcia da petição inicial por ausência de pedido ou ausência de causa de pedir, que impede com que aquele processo seja levado adiante. Então, nessa situação, a gente tem um processo que tem extinção sem resolução do mérito. Na sequência, você tem as prejudiciais, que vão ser consideradas a prescrição e a decadência. Mais comum é a prescrição. A gente tem duas: a prescrição quinquenal e a prescrição bienal. Quinquenal, do ajuizamento da ação eu posso pedir os últimos 5 anos. E a bienal, da data que eu saio do lugar onde eu trabalho, eu tenho 2 anos para protocolar essa demanda. Então, isso também é matéria a ser apresentada na sua contestação. Não te esquece. Prescrição bienal, prescrição quinquenal, prescrição bienal. Eu tenho 2 anos para protocolar reclamação trabalhista após a saída do trabalho. E quinquenal, do ajuizamento, eu posso pedir os últimos 5 anos. Fica atento para isso. Além disso, eu também vou debater o meu mérito, alegando motivo impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Ou simplesmente negando aquilo que ele fala, que ele não vai ter direito. Exemplo, ele diz que ele tem um vínculo de emprego e ele não tem, e eu justifico que ele não tem vínculo de emprego. Então não esqueçam, a contestação é o teu momento de brilhar, de você, como reclamado, alegar tudo o que você pode fazer para se defender. Além disso, como matéria de ataque, você também pode utilizar a reconvenção, que é fazer algum requerimento em detrimento daquela relação de trabalho contra o reclamante. Também deve ser utilizada dentro da contestação. Então, a sequência da contestação vai ser endereçamento, número de processo, qualificação das partes, preliminar, que está relacionado com defeitos processuais, prejudicial, que está relacionado com prescrição e decadência, mérito, que você pode alegar direito extintivo, modificativo ou impeditivo do autor, do direito do autor, ou negar o que ele está pedindo, reconvenção, que seria a matéria de ataque, e o final, requerimentos finais da sua contestação. Ok, amores? Entendido até aqui? Continuando. Então, agora, acabado a contestação, a gente vai começar o que a gente chama de as provas no processo de trabalho, né? Como essas provas serão produzidas dentro de uma audiência. Acabado a contestação, apresentada a contestação, ou escrita ou verbal em 20 minutos, você vai ter o depoimento pessoal. O depoimento pessoal ele vai ser realizado pelo reclamante e pelo reclamado. Qual o intuito da realização do depoimento pessoal? É que eu possa conseguir a confissão dessas partes. E o que significa a confissão dessas partes? É elas falando ou elas alegando algo contrário às suas próprias alegações. É o reclamante pedindo, por exemplo, horas extras, e no depoimento pessoal ele confessa que ele não fazia horas extras. Ou o reclamado dizendo que o reclamante não trabalhava de noite, mas na hora do seu depoimento pessoal informa que a jornada de trabalho desse reclamante era durante a noite. Então isso é a confissão, né? É isso que a gente quer com o depoimento pessoal. A confissão ela pode ser judicial ou ela pode ser extrajudicial. Se for judicial, ela pode ser espontânea, a própria parte já fala, ou ela pode ser provocada através justamente desse depoimento. E a extrajudicial é feita fora do processo e ela não pode ser feita pelo reclamante, porque existe aí uma presunção de que esse reclamante possa ter sido obrigado a fazer essa confissão, tá? Então, essa confissão ela pode ser real, o que significa dizer eu, reclamante ou reclamado, digo algo contrário às minhas próprias alegações, ou ela pode ser ficta, quando eu não compareço à audiência ou dentro da audiência eu me nego a falar alguma coisa quando eu deveria falar. E aí, amores, eu quero que vocês tomem muito cuidado, tá? O que eu quero dizer para vocês sobre isso? Em regra, as audiências na Justiça do Trabalho, elas devem ser unas, principalmente no procedimento sumaríssimo, que ele fala especificamente que a audiência ela deve ser una.
Porém, por motivos de força maior, esse juiz pode ter a prorrogação dessa audiência. Então, olha o que acontece. O que eu disse para vocês? Quando eu tenho a primeira audiência e essa audiência acontece, eu sou chamado para ir para essa audiência, eu estou lá e fazem um pregão, né, para que eu entre na sala de audiência, o juiz vai verificar se o reclamante e o reclamado estão. E a consequência para isso é, se o reclamante não comparecer, eu tenho o arquivamento mais o pagamento de custas, e se a reclamada não comparecer, eu tenho a revelia. Professora, se nessa audiência ninguém comparecer, o que vai acontecer? Vai acontecer a extinção do processo sem resolução do mérito e o arquivamento. Primeiro ponto. Mas vamos imaginar que nessa audiência as partes compareceram, mas por motivos de força maior, o juiz deixou para realizar o depoimento pessoal em um outro momento. Então, ele vai fazer a instrução processual em um outro momento. E aí, chega no dia dessa audiência, as partes não comparecem. O que vai acontecer? Nesse caso em que eu tenho um adiamento da audiência para ela ser realizada posteriormente, para a realização da instrução processual, caso as partes não compareçam, para ambas as partes, o que vai acontecer? Confissão ficta, não mais revelia, não mais arquivamento. Porque a primeira audiência já aconteceu e o que houve é uma remarcação. Então, fiquem atentos para isso. Eu vou repetir. No processo do trabalho, as audiências devem ser unas, certo? Porém, se elas forem adiadas e na primeira audiência as partes compareceram, se essas mesmas partes que compareceram na mesma audiência não comparecerem na audiência que foi feita para instrução, não vai mais acontecer o que nós chamamos de revelia e arquivamento. Vai acontecer o quê? Confissão ficta. Presume-se verdadeiro os fatos alegados pelas partes. Cuidado! Outra situação que gera confissão ficta é, na hora do teu depoimento, tu falares que tu não sabes de nada, ou o juiz entender que você está se eximindo de falar alguma coisa. Isso também gera confissão ficta, ok? Fiquem atentos para isso. Vejam, após o depoimento pessoal, é liberado às partes, reclamante e reclamado, irem embora da audiência sem problema nenhum, sem prejuízo para o prosseguimento da ação. Olha só. Fiquem atentos que na hora do depoimento pessoal, aquele que ainda não depôs não pode ouvir o depoimento do outro, exceto se uma das partes estiver se utilizando do jus postulante, porque aí ele não tem como sair da sala de audiência. Então, fiquem atentos para essa exceção. Um não pode ouvir o depoimento do outro, exceto se ele estiver se utilizando do jus postulante, ok? Bom, na sequência, você vai ter o que, amores? O depoimento das testemunhas, a oitiva das testemunhas. Fiquem atentos. Muito comum a prova da OAB cobrar para vocês a quantidade de pessoas que eu posso levar para a minha audiência. Então, isso tem que estar na cabeça de vocês. Isso é mãe dela, Ingrid. Grava aí com um coração bem grandão de que isso provavelmente vai cair na prova de vocês. O que eu tenho? Para o procedimento ordinário eu tenho 3 testemunhas. Para o procedimento sumaríssimo eu tenho 2 testemunhas. E para o procedimento sumário eu tenho 3 testemunhas. Existe uma ação chamada de ação judicial de inquérito de apuração de falta grave, que eu posso utilizar até 6 testemunhas. Então, fiquem atentos. Bora lá. Procedimento ordinário, eu posso levar 3. Procedimento sumário, eu posso levar 3. Procedimento sumaríssimo, eu posso levar 2. E inquérito judicial de apuração de falta grave, eu posso levar até 6 testemunhas. Isso vive caindo na prova da OAB. Fiquem atentos para não cair nesse tipo de pergunta que é bastante comum e que é fácil. Você só precisa decorar. Coloque esse meu organograma que vai aparecer para vocês aqui em cima, no teto do quarto de vocês, para quando vocês forem dormir, vocês pensarem em mim
vendo esse organograma que é maravilhoso para a gente não esquecer a sequência dos acontecimentos na audiência. Bom, primeira coisa que eu preciso dizer para vocês sobre as testemunhas é que, obviamente, uma testemunha não pode ouvir o depoimento da outra e elas também não podem se comunicar. O que acontece? Primeiro ouve-se as testemunhas do reclamante e depois as testemunhas do reclamado. E aí eu preciso ouvir todas de uma vez para que elas não se comuniquem entre a entrada e a saída da sala de audiência. Outra coisa muito importante que vocês precisam saber: eu não preciso que a testemunha seja notificada ou intimada. Eu posso levar as minhas testemunhas no dia da audiência. O juiz marca a audiência e aí eu já aviso para elas: olha, gente, a audiência vai ser no dia tal, então eu já ajudo. Caso seja necessário, eu posso pedir a intimação pelo juízo. E, se ela não comparecer, eu posso pedir a condução coercitiva. E fica atento, porque existe uma diferença no procedimento ordinário e do procedimento sumaríssimo. Vejam, no procedimento sumaríssimo, que tem que ter a sua apreciação até 15 dias, o que vai acontecer? Eu preciso dar celeridade para esse processo, né? Então, o que vai acontecer com essa testemunha? Eu vou chamá-la para comparecer à audiência. E aí, o juiz só vai intimá-la se eu comprovar que eu a convidei para ir e ela não compareceu. Então, fiquem atentos. No procedimento sumaríssimo, para que ocorra a intimação pelo juízo ou condução coercitiva, eu preciso comprovar que a testemunha foi chamada para estar na audiência e ela não compareceu. Comum cair na prova da OAB. Já caiu na prova da OAB assim. A reclamada chegou na audiência e não comprovou que houve o convite para a sua testemunha. No momento em que era o propício para a oitiva das testemunhas, ela disse que a sua testemunha não compareceu e que ela queria que o juiz remarcasse a audiência. Pode isso? Não pode. Por quê? Porque ela não comprovou o convite. Então, a resposta correta era que o processo ia seguir nos termos que se encontravam, sem adiamento para chamar a testemunha. Então, fiquem atentos para isso. Para que a testemunha seja intimada no procedimento sumaríssimo, é preciso comprovar o convite. Cuidado com isso. Amores, qualquer pessoa pode ser testemunha e essa testemunha, ao comparecer ao juízo, não pode ser descontada do seu salário. Isso é praxe. Como é que ocorrem as perguntas para essa testemunha? A gente tem no processo do trabalho um sistema em que a gente pergunta para o juiz e aí o juiz faz as perguntas tanto no depoimento pessoal para as partes como na oitiva testemunhas para as testemunhas. Cuidado, porque essa testemunha ela não pode ter interesse na causa, ela não pode ser parente dessa pessoa, ela não pode ser amiga ou inimiga dessa pessoa. E aí, qual seria o momento para eu dizer: ei, juiz, eu quero contraditar essa testemunha porque ela tem interesse na causa? Qual vai ser esse momento? Antes do compromisso e depois da qualificação. Quando a testemunha ela chega na sala de audiência, o juiz vai fazer a qualificação: nome, CPF, RG, onde ela mora. Acabado esse momento, você vai lá e você vai contraditar essa testemunha, explicando para o juiz, justificando para o juiz qual é o motivo que gera que ela não possa ser ouvida como testemunha. E aí fica a opção dela ser ouvida como informante. Ela pode ser ouvida como informante sem problema nenhum, tá? Então, fiquem atentos. Bom, acabado a oitiva das testemunhas, a sequência será peritos, se houverem, né, provas periciais ou peritos para serem ouvidos. Essa é a sequência do procedimento, né, do dissídio individual. Bom, se não tiver peritos a serem ouvidos, se tiver peritos a serem ouvidos, eles serão ouvidos. E aí, na sequência, a gente tem o que nós chamamos de razões finais. As razões finais, na regra, né, na lei, ela vai ser verbal e ela vai ter 10 minutos, a duração de 10 minutos. Professora, o que eu faço nas razões finais? As razões finais, ela vai ser utilizada para que você mostre para o juiz, diante de toda a instrução processual, tudo aquilo que lhe foi favorável para que você consiga a procedência da demanda. Então,
Você vai falar sobre o depoimento que lhe favoreceu, a prova que lhe favoreceu, e aí você vai poder utilizar dos meios, né, de persuasão para convencer o juiz de que aquelas provas são a seu favor e que por isso você deve ter a procedência da ação. Fiquem atentos para algo que eu acabei não falando desde o início, mas é sobre a prova documental. A regra fala que a prova documental deverá ser apresentada no momento da reclamação trabalhista para o reclamante e no momento da contestação para o reclamado. Esse é o momento oportuno para apresentar a prova documental. Após as razões finais, que serão de 10 minutos, você tem a segunda proposta de conciliação, que no procedimento ordinário é obrigatória, mas que no procedimento sumaríssimo não é. Não há na legislação a obrigatoriedade de você fazer a segunda proposta de conciliação logo após as razões finais. E aí, meus amores, ela vai ter as mesmas regras da primeira proposta de conciliação. Qual é? Eu posso fazer uma ação com ou sem ressalva. Se for um acordo sem ressalva, eu vou abranger todo o contrato de trabalho, ainda que as parcelas não estejam na reclamação trabalhista. E aí faz coisa julgada, e aí essa decisão torna-se irrecorrível. Cuidado! O acordo, ele não é uma obrigação do juiz. O juiz não tem a obrigação de homologar esse acordo, tá? Então, cuidado com essa obrigatoriedade, porque o juiz não tem obrigatoriedade de homologar o acordo. E aí, na sequência, você tem a sentença. Na Justiça do Trabalho, em tese, né, você tem dentro da audiência a prolação da sentença. Mas pode ser que não aconteça, e aí o juiz marca a audiência para a prolação da sentença, ou ela vai acontecer em data especificada pelo juízo. Por exemplo, eu tive uma audiência agora segunda-feira passada, e aí o juiz marcou para a prolação da sentença no dia 24 de abril. Então, ele já deixa marcado o dia da audiência, ok? Cuidado! Quais são os elementos dessa sentença? Os elementos da sentença são relatório, fundamentação e dispositivo. Fiquem atentos, porque no procedimento sumaríssimo não há necessidade de relatório. O relatório na sentença trabalhista, ele vai ser o resumo dos fatos que aconteceram entre a reclamação trabalhista até a sentença. Então, a gente vai verificar os pontos importantes da reclamação, da contestação e da instrução processual, dos documentos apresentados, da prova testemunhal, da prova de depoimento pessoal, da perícia, se houver. A fundamentação é o momento que o juiz vai explicar, dentro da lei, obviamente, ou da jurisprudência, ou do costume, o motivo dele estar julgando procedente ou improcedente aquela demanda. E no dispositivo ele vai dizer o direito. Ele vai dizer, você tem direito, reclamante, a isso e você não tem direito àquilo. Sentenças sem dispositivos são consideradas inexistentes. Então, fiquem atentos para isso. A sentença precisa ter o seu dispositivo, porque é lá que ela vai dizer o direito. E esse julgamento ele não pode ser ultra, extra ou citra petita. A sentença tem que ter como base os pedidos feitos na reclamação trabalhista. Então, não pode ser ultra, com o deferimento de pedidos além do que foi pedido na reclamação trabalhista, não pode ser diferente e não pode ser menor do que foi dito na reclamação trabalhista, tá? Amores, esse é basicamente o dissídio individual. E aí, eu espero vocês na próxima aula. Um beijo!